Olá, o título do nosso trabalho, apresentado no PNUM, é Urbanidade, Humanização na Morfologia Urbana, e tem como objetivo, identificar estratégias de leitura visual na escala dos espaços de vizinhança. Essa apresentação, ela organiza-se em 4 partes principais: introdução, método, resultados e as conclusões. Na introdução, as transformações pelas quais os espaços urbanos passaram durante a pandemia da Covid-19, trouxeram à tona aí a relevância da qualidade do ambiente urbano, como também a saúde e o bem-estar humano, e a necessidade de integração, da espécie humana com a natureza. A pandemia deixou como um legado para os estudos urbanos a necessidade de refletir sobre aspectos de difícil mensuração, mas que são amplamente aceitos e reconhecidos pelos seres humanos, que envolvem, o contato social e a conexão com a natureza. Esses elementos têm sido amplamente respaldados, por estudos da psicologia ambiental e neurociências, e no contexto desse trabalho, eles são abordados como atributos ambientais e sociais, identificados com os conceitos de urbanidade e humanização. O conceito de urbanidade está associado à qualidade, que envolve a capacidade de ambientes urbanos de fomentar interações sociais e a vitalidade, urbana, assim como a de sua diversidade. Na década de 1960, esse conceito se tornou popular, com Jane Jacobs, no seu estudo, essa autora buscou destacar aspectos de difícil mensuração, associados aí à qualidade dos espaços urbanos, como olhos da rua, uso misto, diversidade, quadras curtas, escala dos edifícios, compatível à escala humana, que contribuíram, para a consolidação desse conceito. O conceito de humanização, por outro lado, ele também se apresenta vinculado ao entendimento da qualidade dos ambientes urbanos, como da urbanidade. No entanto, a diferença é que a humanização está diretamente associada ao atendimento das aspirações e necessidades constantes, dos seres humanos no ambiente construído. A humanização, se popularizou também durante a década de 1960 e também durante a década de 1970, com a produção teórica de Christopher Alexander, com a Pattern Language, em um método de projeto, que apresenta uma abordagem humanizada, do processo de projeto, centrada no atendimento dessas necessidades, e aspirações constantes do ser humano na arquitetura. Então, para tanto, esse autor introduz o conceito de Peters, um conceito complexo, que representa a tentativa do autor de traduzir os padrões das interações humanas com os lugares em parâmetros de projetos, conectados aí, ao entendimento das necessidades dos usuários no ambiente construído. Ambos os conceitos, de urbanidade e humanização são fundamentais, se mostram fundamentais para os estudos da morfologia urbana, principalmente durante a pandemia da Covid-19, por envolver aspectos de difícil mensuração, associados ao atendimento das necessidades e aspirações constantes do ser humano no ambiente construído, como o contato social e a conexão com a natureza. Portanto, esses conceitos, apresentam embasamento teórico sólido, para a concepção, análise de projeto e avaliação da qualidade de ambientes urbanos que vão ao encontro, do atendimento das necessidades constantes, dos indivíduos no ambiente construído. Para a investigação desses conceitos, neste trabalho, considerou-se o recorte na escala da vizinhança, a dimensão intermediária entre o bairro e a rua, que se mostra, apropriada, para a investigação da vitalidade dos espaços urbanos. Para tanto, nessa escala, que também se mostra, considerou-se, a identificação de padrões morfológicos, que estão associados aí, a atributos, que potencializam, a urbanidade e a humanização na arquitetura. Então, como questão de pesquisa, neste contexto, indaga-se como a qualidade de ambientes urbanos, abordada com os conceitos de urbanidade e humanização, pode ser identificada e analisada mediante padrões morfológicos na escala da vizinhança. Então, para responder essa questão, o trabalho teve como objetivo principal identificar estratégias de leitura visual, conformadas na escala da vizinhança, utilizando análise de padrões morfológicos.
Para tanto, esse estudo vale-se, né, da análise, né, dos padrões de Peirce-Alexander, né, abordados aqui sob o viés da morfologia urbana, e as recomendações, né, que envolvem a dimensão visual, né, do desenho urbano de Carmona. O método aí utilizado para atender, em função do objetivo principal desse trabalho, né, Design Science Research, né, que envolve o desenvolvimento de um artefato, nesse caso, um método, né, de estratégia de leitura visual, né, de padrões morfológicos. Esse método, né, geralmente envolve etapas, né, objetivas, né, né, que orientam, né, a concretização desse artefato, e no caso desse trabalho, o estudo, né, situa-se na estruturação ainda do artefato, ou seja, antecede a aplicação dessa estratégia de análise. Bom, então, a partir do recorte da escala de vizinhança, foram elencados os patterns correspondentes a essa escala, a análise dessa escala, e foram criadas essas categorias de acordo com cada pattern. Gradiente de privacidade, conectividade dos trajetos, morfologia dos edifícios, zonas de contato nas fachadas, legibilidade urbana, espaços abertos ao público. Para complementar os patterns de humanização do Alexander, foram identificados e elencados elementos de análise para direcionar cada estratégia. Então, a gente trouxe aqui o exemplo da categoria de conectividade dos trajetos, a nossa estrutura de estratégia, então, por escopo, a estratégia inserida, né, em cada pattern, a identificação do que, né, quais elementos se identificar, e a instrumentação gráfica para concluir, né, esse instrumento. Então, nesse caso aqui, as identificações contemplam tipos de cruzamento, hierarquia viária, dimensionamento das quadras, e indica-se por meio de achuras, mapeamento, indicações, como esses elementos seriam demonstrados para facilitar essa estratégia. Bom, a nossa proposta de estratégia de leitura visual contribui para a aplicação dos conceitos de urbanidade, humanização e métodos de análise de qualidade do ambiente urbano nessa escala dos espaços de vizinhança. Os conceitos de urbanidade e humanização são complementares e bastante trabalhados, principalmente pela literatura desde a década de 60, mas o que a gente observa nos espaços urbanos é um direcionamento a uma produção de cidade que não contempla a questão do uso das pessoas nos espaços coletivos, se afastando cada vez mais da humanização justamente desses espaços. Então, ainda que o nosso instrumento não tenha sido testado, o esforço de reunir essa literatura e os conceitos, também a gente observou a importância do rigor da instrumentação e da representação gráfica para facilitar a leitura, e já uma vez que o nosso objetivo é justamente a criação de estratégia de diagnóstico. Obrigada.